Olá, eu falei no vídeo anterior sobre o que é a morte e, de acordo com a palavra de Deus, é um estado de inconsciência, repouso, de incompreensão, de inatividade, que só será despertado, de acordo com a palavra de Deus, com a volta de Jesus, ou nesse momento, ou após o milênio, que é 1000 anos depois da volta de Jesus. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 15 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Se a Bíblia é clara em dizer que os mortos não sabem de nada, estão em repouso, que não foram a lugar nenhum, mas que aguardam em seus túmulos o momento da ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna, então como é possível se comunicar com os mortos? Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sabe, esse verso que eu li, muitos interpretam dizendo que são espíritos dos mortos que retornam para ministrar, para servir as pessoas vivas. Mas sabe, a Bíblia se refere esse verso aos anjos. É preciso entender todo o contexto e ler todo o capítulo para entender do que se trata. E que os anjos, eles são seres que foram criados por Deus muito antes de existir ser humano, muito antes de existir o nosso planeta. Logo, não são os espíritos dos mortos. Eu já falei em vídeos anteriores sobre quem são os anjos. Mas hoje em dia, e alguns anos, centenas de anos atrás, pessoas se comunicam com os mortos. Ouvem a sua voz, eles percebem que a voz é idêntica de um amigo ou parente falecido, veem a fisionomia igual, é tudo perfeito, reproduzido de forma maravilhosa. E multidões são confortadas por essa comunicação. São orientados por eles, inclusive, com grandes exibições de poder sobrenatural. E apresenta algumas predições do futuro, inclusive. Assim, essas manifestações são aceitas como o grande poder de Deus. Mas será mesmo? Mas então, os mortos se não são os mortos que eles estão se comunicando, porque os mortos não sabem de coisa alguma, como diz a Bíblia, com quem essas pessoas estão se comunicando? Quem são esses espíritos? Para responder essa pergunta, é preciso saber que Deus proibiu a comunicação com os espíritos dos mortos, simplesmente porque não são espíritos dos mortos, e sim demônios. Veja o que está escrito na palavra de Deus em Números, capítulo 25, versos 1 a 3, no Antigo Testamento. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Em Salmo 106, verso 28, tem mais detalhes sobre se juntar a Baal-peor, o que significava isso. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Então, aquelas pessoas moabitas que convidaram a nação de Israel para participar daquele sacrifício, eles adoravam os mortos. Eles estavam sacrificando aos mortos. Agora veja o que está escrito em 1 Coríntios 10, 20, o que fala sobre isso. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A Bíblia é clara em dizer que não são espíritos dos mortos, mas demônios. Em Apocalipse 16, verso 14, diz: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sabe, a palavra de Deus ela é clara em dizer que são demônios, e muitos estão sendo enganados.
Esses espíritos também ensinam doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia, negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no nível do ser humano. Essa comunicação com os demônios é totalmente proibida por Deus. E em Israel havia uma pena de morte para quem trabalhava com a necromancia, que era a consulta aos mortos. Observe esse verso que está em Levíticos, capítulo 20, verso 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue será contra eles. Veja também o que está escrito em Levíticos 19, verso 31, que diz: Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja essa situação que ocorreu quando Moisés e Arão foram ao Egito falar com Faraó para permitir que o povo de Israel saísse. Está em Êxodo 7, versos 10 a 12. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Isso demonstra que, com o auxílio satânico, os magos de Faraó puderam imitar a obra de Deus. Satanás e seu exército de demônios têm poder para fazer muitas coisas. Não tem poder de criar, porém, aprendeu muito da natureza por ser inteligentíssimo. Ele era o principal anjo no céu antes de se rebelar e utiliza suas ferramentas para a destruição. Se sabia que apenas um dia ele fez com que todos os filhos de Jó, e além de tudo que ele tinha de riqueza, que eram os animais, morressem? Ele usou as ações da natureza. Veja os capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Sabe, a palavra de Deus ensina que antes da volta de Jesus, Satanás e seus anjos intensificarão suas manifestações sobrenaturais. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, versos 9 a 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Olha só também o que está escrito em Apocalipse 13, versos 13 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Veja que antes da volta de Jesus, o inimigo de Deus, que é Satanás e os anjos malignos, vão fazer sinais e maravilhas aqui. Assim, Satanás vai conseguir enganar muitos que não conhecem a Bíblia. Pensarão que é o poder de Deus, quando na realidade são os poderes dos demônios. Hoje, líderes espirituais que se comunicam com os mortos ensinam também falsas doutrinas. A de que o tribunal está dentro de nós e que todo ser justo e perfeito é Cristo. Que o juízo será correto porque é o juízo de si mesmo. Que o verdadeiro conhecimento coloca o ser humano acima da lei. Que tudo está certo e que Deus não condena. Ensina também que fazendo bem irão se reencarnar em um ser superior e que por isso é importante fazer obras de caridade, tornando assim atrativo seguir esse caminho. Porém, a Bíblia é clara em dizer que esse caminho leva à morte eterna. Olha o que está escrito em Isaías 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, versos 19 e 20. Muitos vão somente para satisfazer a curiosidade e depois se tornam presas do inimigo.
Alguém que perdeu um ente querido vai em uma sessão para tentar ouvir ou ver o seu ente querido novamente que faleceu. E pode escutar e pode ver o seu ente e conversam entre si. Quando ele pensa que está conversando com aquela pessoa, na realidade ela está conversando com o demônio. Sabe? E depois termina se tornando presa do inimigo. Mas Deus tem poder de libertar a todo aquele que o busca com sinceridade e oração. Não podemos esquecer que a única forma de proteção é pelo conhecimento da Bíblia, a palavra de Deus, a luz que ilumina o caminho para a vida eterna, que nos ensina que cada ser humano será julgado no tribunal de Deus, de acordo com a lei moral dele. Isso está escrito em Eclesiastes 12, versos 13 a 14. Olha o que diz. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A obra de Satanás e seus anjos está crescendo, porque a palavra profética já tinha avisado. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isaías 16, 13 e 14. O mundo todo está se preparando para esse engano. E no final, antes da volta de Cristo, só existirão 2 grupos: os que adoram a besta e a sua imagem e que receberão a condenação eterna, e os que guardam os mandamentos de Deus, que têm a fé em Jesus e, por fim, receberão a vida eterna. Só existirão esses 2 grupos. Mas em Apocalipse 14, 12 diz que aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Sabe? E diz ainda assim: e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e assim fizesse com que mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 15 a 17. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Em outras palavras, a palavra de Deus é clara em dizer que nós não podemos conversar com os espíritos dos mortos, porque não são espíritos dos mortos, são demônios. E também a palavra de Deus é clara em dizer: cuidado, não siga doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia. É perigoso e você pode perder a vida eterna. Leia a Bíblia, estude ela em oração, e você então receberá a bênção, a sabedoria que vem de Deus, e Ele vai te guiar no caminho certo. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.